bom? É um momento conturbado, né? Difícil, porque hoje, apesar da gente estar em quarto lugar, o São Paulo em 17º, o peso do clássico era muito mais desfavorável a nós do que ao próprio São Paulo, né? Por tudo que se criou esse ano e pelas expectativas não terem ido além na eliminação da Libertadores, na eliminação da Copa do Brasil, hoje um quarto lugar para o palmeirense é de todo ruim. Se isso ocorresse no passado, não muito distante, não era ruim, né? Então, esse peso que a gente teve em cima do clássico hoje foi o que a gente tentou, durante a semana, tirar dos ombros dos jogadores, para que eles pudessem executar um jogo de prováveis erros que você tenha numa troca de passe, sem perder a confiança. E muitas das vezes você vê que perde, né? Mesmo com tudo que a gente fez. Um jogo em que o São Paulo saiu à frente, numa batida do Sidão, acho que o Cueva ganhou de cabeça e nós não saímos no prato, que você não vai tomar a diagonal se você intervir em quem vai fazer o passe para a diagonal. A gente sobrou em 2 e tomamos a diagonal. Um bonito gol do Marcos Guilherme e depois mais uma diagonal da outra vez pelo outro lado, poderíamos ter tomado o segundo. E tivemos força para reverter, criamos chances por um lado, por outro. É difícil, né? Você, num clássico, criar mais de 20 oportunidades como o Palmeiras criou hoje, e graças a Deus algumas entraram, né? Logo no primeiro tempo, o William, um cruzamento do Michel, empatou e fez um gol belíssimo numa tirada, né? Em que o 2-1 nós íamos para o intervalo com um outro pensamento na volta. E você acaba tomando um gol nos acréscimos do intervalo pela lesão do Prato. É outra ducha fria que vem. É outro peso que o jogador traz para o segundo tempo. O São Paulo posicionou-se bem atrás para explorar a velocidade de contra-ataque. Teve até 1 ou 2 contra-ataques, mas de uma maneira geral acho que nós trocamos bem a bola. Envolvemos pelos lados do São Paulo, criamos algumas oportunidades. E quando entrou o Keno, né, que a gente tirou o Bruno, pusemos o Keno, ele entrou bem, chutou bola fora, numa jogada do Daverson, acabou fazendo o gol, e o outro também que entrou bem, o Johan, né, para dar aquela movimentação que o Guerra já tinha perdido devido ao cansaço, entrou bem também, trabalhou como ele vem fazendo nos treinamentos e foi premiado com gol. Então a gente sai muito feliz no dia do aniversário do clube, a gente poder presentear a todos com uma vitória no Clássico. E, Cuca, você acredita que até a atmosfera, agora o ambiente, mude por tudo isso? Uma vitória num Clássico, o time estava pressionado, estava em quarto lugar, mas ao mesmo tempo parecia que estava lá embaixo, né, em alguns momentos, pela pressão que estava sendo feita no time do Palmeiras. Você acha que muda tudo e fica aí uma semana, praticamente mais de uma semana, sem jogos, um ambiente mais tranquilo e te dá mais força para a sequência? Não, sem dúvida. Você trabalhar em cima dos erros que você tem com resultado positivo é tudo de bom. E você trabalhar com pressão em cima de um resultado negativo, que são 15 dias, você vai ficar em cima desse resultado, é muito difícil, pela pressão que todos nós estamos vivendo no Palmeiras, né? Então, vencemos um clássico, eu acho que merecidamente, mas vamos dar sequência com naturalidade, com humildade, como a gente sempre fez. Cuca, a gente sabe que você gosta de exaltar a força do elenco, né? Mas eu queria que você falasse em especial desses 3 jogadores, o Keno, o Johan e o William. A equipe toda, né, você elogiou, mas acho que os 3 fizeram os gols. E para muita gente esses operários, né, são jogadores que não têm muita mídia, ou seja, todo mundo no ataque vai falar do Borja, pode falar do Davidson, de outros jogadores, Dudu. E o William fez 2 gols. O Johan sai do banco também para fazer, assim como o Keno. Queria que você falasse um pouquinho desses chamados operários. Não, e é bom para todos, porque esses meninos merecem, né, ter a oportunidade, né? O futebol ele é assim. Se a gente não ganha hoje, era porque que não pôs outros jogadores, ou o Borja, ou o Guedes, enfim, né? Pôs um peso nos meninos, mas a gente tem confiança neles. Então, quando entraram com leveza, a gente sentiu que o jogo estava para o estilo de jogo deles, entraram bem e fazem todos engrandecer, né? Inclusive os que não jogaram, que são jogadores importantes para nós, né? A gente ia pôr o Guedes no jogo. Fizemos o gol. Aí você já não precisa mais, tem que recompor,
dar um gás atrás, pusemos o Thiago. Então a gente fez uso, eu acho que, das peças importantes e certas no jogo de hoje, e eles entraram muito bem. Cuca, mais uma vez você escalou o Moisés e o Guerra no meio de campo do Palmeiras, né? Queria saber se você pretende continuar com essa formação, dar ritmo para os dois jogadores no meio de campo. E aproveitando, essas 2 semanas que serão livres, o que você pretende focar o seu trabalho em campo? A intenção é dar sequência para a maioria dos jogadores. A gente tem que corrigir algumas coisas atrás que hoje ocorreram, que a gente pode e deve melhorar. De uma maneira geral, não é só os jogadores de trás, é a origem dela de frente para trás, e essas semanas enfatizar no trabalho técnico e na confiança que ela vai retornar, né? Não é fácil a pressão que você vive quando trabalha num time grande e não tem os resultados como se imagina no curto prazo, né? De uma forma ou outra a gente tem que entender que está havendo uma reformulação, por menos que apareça, ela já está ocorrendo, e a prova é os jogadores que têm entrado, e isso faz parte do processo, né? Vamos dar continuidade aí. Cuca, tudo bem? Se você me permite mudar o foco, surgiram ao longo da semana notícias de que a diretoria estaria trabalhando numa tentativa de aproximar novamente você e o Felipe Melo. Tem alguma coisa de verdade nisso? É uma porta fechada para você? Essa pergunta eu ia responder ganhando, empatando, perdendo, sabia? O que acontece no futebol? Eu acho que o Felipe foi muito mal na questão daquele áudio dele. Já falei pessoalmente isso para ele. Ele reconheceu o erro, se desculpou, o que o torna, para mim, uma pessoa grande, porque eu não sou o que ele falou, e ele também acha que eu não sou, mas no momento de nervosismo falou isso. Eu não tenho nada contra ninguém, pelo contrário. Ele é um jogador que vamos esperar essa semana, fecha a janela. Se não aparece nada para ele, eu não quero prejudicar a ele ou a qualquer outro jogador. Então vamos esperar que isso ocorra natural. Eu não posso prejudicar o time também, que tem uma questão jurídica envolvida nisso. E eu acho que quando a gente faz as coisas sempre para o bem, a gente tende a colher mais coisas com Deus, né? Mas vamos esperar essa semana, ver o que vai acontecer. Cuca, boa noite. Queria saber um pouquinho mais desse trabalho que está sendo feito, não só do trabalho técnico, mas o de recuperar a confiança dos jogadores por conta da pressão, se são em palestras, como funciona, e para emendar também a questão do Michel Bastos. Você ia dar 2 jogos de sequência, pretende mantê-lo na titularidade? Dei 3, né? Eu ia dar 3, né? 3? 3. Eu dei... antes da Chapecoense foi o Vasco, a Chapecoense, e agora vamos avaliar junto com o jogador o que a gente teve em cima disso. Não precisamos expor aqui, vamos conversar para depois a gente definir. E o que a gente tem feito é se abraçado dentro do grupo. A gente gosta todos um do outro, ninguém lá desgosta do Cuca ou do Matos ou do presidente. A gente é um grupo que trabalha junto. É difícil falar que é uma família, porque família é quem vive com você dentro da tua casa, mas é a nossa segunda família ali que a gente tem. Lógico que um gosta um pouquinho mais, porque recebe mais chances dentro do jogo, mas não são por questões pessoais, né? São por ideias que se tem. Agora, o ambiente nosso é bom. Se viesse a perder o jogo hoje também ia falar a mesma coisa, porque é um ambiente bom. Mas quando os resultados não vêm, tudo se questiona, né? Inclusive o ambiente. Cuca, por favor, você falou muito da pressão, né, sobre os jogadores do Palmeiras, fez até alusão do peso maior ao Palmeiras, que é 4, que é do São Paulo, que está na zona do rebaixamento. Você acha que uma vitória como essa pode ser um divisor de águas daqui para frente? E acrescento a isso mais um tropeço do Corinthians na briga pelo título. Então, o que fica para a gente, né? Fica uma dor, porque você começou mal o Brasileiro. Que se você consegue no Brasileiro ter um pouco mais de pontos, você estava hoje mais diretamente na briga. Mas ela não acabou. Tem jogos duros para todos. Para o líder, para o vice-líder, para o terceiro, para o quarto, para quem está lá atrás. O campeonato, esse ano, ele está um pouco diferenciado. Pode acontecer coisas novas durante o campeonato. Vamos acreditar nisso, sempre com otimismo. Exatamente sobre esse mesmo tema, Cuca. Boa noite. Pensando nesse ambiente que você fala que é bom,
e deve facilitar ainda que o ambiente fique mais ainda em harmonia depois dessa vitória num clássico. Até falou em tom muito amistoso sobre o Felipe Melo. É loucura a gente dizer hoje que o Palmeiras pode buscar esses 14 pontos de diferença para o líder Corinthians? É loucura dizer que pode buscar inclusive o título? Não, o que a gente não pode é iludir ninguém. Mas vamos pensar em jogar jogo a jogo e vencer jogo a jogo, por mais difícil que seja, como é o próximo, lá com o Galo. Vamos pensar jogo a jogo. Se a gente tiver um mínimo de erros em cima de resultados até o final, nós temos uma chance. Vamos buscar isso. Cuca, boa noite. Boa noite. A formação tática hoje que você usou no meio-campo do time deve continuar para os próximos jogos, já que deu certo? Hoje o que a gente pensou é ter uma posse de bola maior e não ia ter a velocidade igual vinha se tendo, porque está diferente o campeonato, né? O campeonato não está como o do ano passado, que você tinha espaços para velocidade, ele quase que inexistem. Os adversários, mesmo o clássico, passam bem a linha e fazem as duas linhas de 4, te engavetam, você não tem velocidade. Se não tiver dinamismo de troca de movimentação, troca de direção, ocupação de espaço, criação de espaço, você não joga. E hoje eu acho que nós trabalhamos muito bem nesse sentido. Faltou o cruzamento final, entrar no lugar certo. Eu acho que um pouco mais de treino dentro desse sistema aí ele vai melhorar. Valeu?